Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre abuso de poder religioso. Isso porque nós tivemos uma atualização ali no julgamento no TSE. Eu quero comentar esse voto, um voto muito importante que quero tratar com vocês aqui, que vai ser um vídeo muito curto e rápido, então fique conosco até o final. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e acompanhe aí até o final daquilo que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Bom, pessoal, há algumas semanas eu trouxe aqui para vocês e alertei acerca do julgamento que começou a ser iniciado no TSE sobre o chamado abuso de poder religioso. E naquela ocasião eu falei sobre o voto do ministro Edson Fachin e que ele fez uma proposta para que na próxima eleição, na eleição de 2020, o chamado abuso de poder religioso, mais especialmente o abuso de autoridade religiosa, seja tipificado e seja punido. Nós falamos aqui que se trata de algo que não tem previsão constitucional, não tem previsão legal e é um risco também à democracia de modo abrangente. Havia mencionado também que o ministro Alexandre de Moraes, ele votou de maneira divergente, não seguindo esse entendimento do ministro Edson Fachin. Muito bem, o que nós temos de novo acerca desse assunto? Ontem, dia 13 de agosto, o processo ele deu continuidade e quem votou lá foi o ministro Tarcísio Vieira. O ministro Tarcísio Vieira prolatou um voto muito interessante, um voto muito lúcido, seguiu a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, ou seja, ele refutou o chamado abuso de poder e abuso de autoridade religiosa. Então, um voto muito bem redigido, com 31 páginas. Nesse voto, ele trata de 3 pontos. Ele fala sobre o conceito de autoridade, ele fala do enquadramento do abuso religioso e vai falar também das liberdades de expressão e de manifestação religiosa. Basicamente, aquilo que já sustentamos aqui no vídeo anterior e também em trabalhos que temos escrito. O ministro Tarcísio, ele destacou aqui, eu quero só trazer para vocês, logo no início ele aborda aqui a questão, destacando que a Constituição Federal ela é muito específica no comando acerca desse assunto. E ele diz o seguinte: a partir da redação do dispositivo, e ele está se referindo ao artigo 14 da Constituição Federal e o parágrafo 9º, a partir da redação do dispositivo é possível afirmar que existe uma especial finalidade na edição da legislação complementar na espécie, ou seja, o alvo do legislador complementar deve ser, sob pena de extrapolação do poder delegado conferido, a proteção dos valores ali elencados, aliada ao objetivo de afastar influências de 2 ordens, do poder econômico e 2, do abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. De fato, o ministro aqui, Tarcísio, está seguindo basicamente o entendimento de que não há nenhuma previsão constitucional em relação a esse abuso de autoridade religiosa. E a determinada altura do seu voto, o ministro Tarcísio ele vai questionar, inclusive, uma ponderação que foi feita pelo ministro Edson Fachin, submetendo a Constituição ao crivo da lei complementar, quando nós sabemos que o processo deve ser inverso. Não é a Constituição que se adequa ao parâmetro da lei complementar, mas é a lei complementar que deve se adequar ao parâmetro constitucional. Nós chamamos isso de aferição da constitucionalidade das leis. Então, ele passa por esse ponto, vai destacar a inviabilidade de se aplicar o abuso de autoridade religiosa, uma vez que o texto vai falar sobre autoridade no exercício de funções públicas. E também, para finalizar, ele vai ressaltar como algo dessa natureza pode inviabilizar a liberdade de expressão e de manifestação religiosa. Uma parte muito interessante do voto dele, em que ele vai destacar a legitimidade dos religiosos para participarem do debate político do processo eleitoral.
E uma vez que não há nenhuma limitação, nenhuma tipificação constitucional ou legal acerca desse tipo de participação, não há falácia nessa espécie de ilegalidade. E ele vai fazer uma bela defesa, e eu fiquei muito feliz, e trago aqui para vocês, fiquei muito feliz que em determinada altura do voto dele, na página 28, ele faz uma citação, inclusive, de um texto que eu escrevi em um artigo que foi publicado pela revista Democrática, e é um ponto em que eu falo sobre a legitimidade do discurso religioso em se tratando de questões políticas. E ele diz da seguinte maneira na sua citação: a respeito do tema, precisa é a conclusão de Valmir Nascimento Milão Mendes Santos, quando aduz que o discurso religioso, ainda que baseado em uma ética transcendental, não é menos válido dentro do ambiente das discussões de natureza cívica, estando ontologicamente em condições de igualdade com o suposto discurso secularista, científico e não religioso. Para o autor, o descarte a priorístico da opinião religiosa, no mercado das ideias e na praça pública, longe de ser uma postura de tolerância e respeito às diversidades, revela-se preconceituosa e excludente, como método de privilégio epistêmico e distanciamento social de um determinado grupo, a saber, os religiosos. Ou seja, o ministro seguiu aqui a minha fala destacando que, longe de representar a defesa de liberdade, de pluralismo religioso e político, mais exatamente, essa posição de enquadrar, de tipificar o abuso com relação somente aos religiosos é uma forma, na verdade, de exclusão social, o que é um grande perigo. Eu achei bem interessante também aqui que ele cita várias vezes o professor Jonatas Eduardo Mendes Machado, professor da Universidade de Coimbra, que já tivemos aqui também a oportunidade de falar sobre as obras dele. E ao final, portanto, ele não acompanha o relator, que nesse caso é o ministro Edson Fachin, em relação a esse ponto do abuso de poder religioso. Ele segue o ministro somente no que diz respeito ao provimento do recurso, ou seja, para não punir a candidata que está sendo aqui processada nessa ação. Ou seja, gente, o que nós temos agora, portanto, é um quadro de julgamento está 2-1 contra a tese do abuso de autoridade religiosa em questões eleitorais. O prosseguimento desta ação, do julgamento, se dará no dia 18 de agosto, próxima terça-feira. Então é importante nós estarmos atentos, já tenho mencionado aqui. É uma ação muito importante, uma ação que pode nortear aí as próximas eleições, e nós temos confiança de que o tema não vai passar ali no TSE por falta exatamente de amparo legal e falta, sobretudo, de amparo constitucional. Mas ainda assim nós precisamos estar atentos. É isso, gente. Era a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para você receber as atualizações aqui do canal e com os vídeos que vamos postar e temos postado aqui com frequência. Valeu, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.